Hoje nós vamos dar início à nossa aula de geografia falando sobre a região Sudeste. A região Sudeste é uma região não tão grande, né, como a gente pode observar aqui. Isso falando em relação às outras regiões, né? É uma região formada por 4 estados, que juntos ocupam uma área de aproximadamente 925 mil quilômetros quadrados. Veja as informações dessa região no mapa ao lado, esse que a gente está vendo aqui. É uma região formada por 4 estados, localizado bem aqui no mapa do Brasil, tá? Ampliando, nós temos aqui Minas Gerais, que é o maior estado lá da região sudeste, né? Minas Gerais, capital Belo Horizonte, nós sabemos, né? Toda a parte histórica de Minas Gerais, do ouro, das minas, que a gente viu e comentou muito sobre isso aqui. Para você ter uma ideia, a procura do ouro lá foi tão grande, surgiram tantos povoados, tantos arraiais, que Minas Gerais é o estado com o maior número de cidades do Brasil. Aqui nós temos Espírito Santo, não muito em destaque, nem muito falado, né, na região sudeste, né, onde a sua capital é Vitória. E por último, nós vamos falar aqui sobre o Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil, né, e um estado também muito desenvolvido devido ao seu aspecto turístico e econômico. E claro, São Paulo, onde sua capital também é São Paulo, Rio de Janeiro, capital é Rio de Janeiro. São Paulo também, a capital é chamada de São Paulo. São Paulo é um dos maiores, eu acredito que o maior centro comercial e industrial da América Latina se localiza aqui em São Paulo. Ou seja, muitas pessoas saem daqui para trabalhar lá devido ao grande desenvolvimento industrial e econômico que existe nessa capital e também, claro, na cidade. É onde tem o complexo do ABC Paulista, né, formado por empresas, por indústrias. Quer dizer, é uma verdadeira geração de emprego e renda. São Paulo é a capital, aliás, é o estado do trabalho, né, o estado das oportunidades para quem quer alguma coisa. E, claro, acredito eu que também seja o estado com o maior número de habitantes, né, do Brasil, entendeu? Em termos de proporção de estados, tá? É um dos maiores do Brasil, porque muita gente sai de várias regiões para tentar melhorar de vida, tentar dar uma guinada, né, economicamente falando na sua vida, lá em São Paulo. Agora vamos falar um pouco sobre clima e vegetação. O clima predominante nessa região é o tropical típico, ou seja, verões quentes e chuvosos, invernos secos com temperaturas também amenas. Tem época aí, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro nem tanto, mas principalmente São Paulo, né? Faz muito frio lá, faz muito frio mesmo. Tem chuvas e enchentes intensas, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Vai também um pouco para Belo Horizonte, né? Espírito Santo. É aquela coisa, né? É o clima tropical típico, né? Ele tem suas versões diferentes climáticas. Não igual do Nordeste, né, que é só quente, 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 uma quadra chuvosa bastante amena, pequena e às vezes nem tem. Lá não, lá tem a sua quadra chuvosa, lá tem um período também da falta d'água, né, lá tem, não dá para destacar bem notoriamente, mas dá para você perceber direito as 4 estações do ano, né, diferente aqui do Nordeste, entendeu? Lá também dá. Não igual a região sul, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também dá, né? Tem as suas diversificações de temperaturas também, né? Períodos quentes, períodos frios, muito frio. Esse clima diferenciado, favorece ao desenvolvimento de diferentes formações vegetais nessa região. No entanto, grandes extensões de formações vegetais nativas foram muito alteradas no Sudeste, principalmente por causa da expansão dos centros urbanos e das atividades econômicas praticadas nessa região, como plantação de cana-de-açúcar, plantação de milho, de soja, várias outras coisas, né? E também o desenvolvimento urbano, que foi crescendo mais ainda, né? Se tornando uma das principais cidades do Brasil. E isso vai crescendo, vai se desmatando para que caiba mais pessoas morando nessa região, nesse lugar, né? Por exemplo, a Mata Atlântica, nome dado à porção da floresta tropical próxima ao litoral, né, como nós podemos observar aqui, essa Mata Atlântica, restam apenas 7% da vegetação nativa sudeste, ou seja, foi muito devastada, mas ela foi devastada não só agora para a produção de cidades, para estradas, para
fabricação de apartamentos, prédios, casas, não só por isso. Ela começou a ser destruída desde a época da colonização do Brasil. Desde a época da colonização do Brasil, que essa Mata Atlântica, principalmente situada aqui nessa parte litorânea, que ela vem sendo destruída e devastada. Aqui a gente pode observar no mapa, certo? Ó, que a gente vai observar aqui com mais clareza a quantidade vegetativa da região. Bom, nós percebemos que o que tem mais aqui é em cinza, que seria áreas, né, alteradas, né, pelo homem. Bom, aqui nós temos a floresta tropical, que é essa mais verdinha clara, certo? Aí nós temos aqui em azul, quase azul, eu creio que são poucas, que aqui não dá nem para perceber direito, né? Mas é a mata das araucárias, pouquíssimas, não dá nem para a gente perceber direito. Temos o cerrado e a caatinga, também um pouco da caatinga que vem da Bahia, né? E o cerrado alaranjado aqui, que está perto da região centro-oeste, vai pegando um pouco dela também, né? Aí temos a vegetação litorânea e campos, né, que são bem pouquinhos também, né? Ou seja, lá tem uma diversidade bastante grande de vegetação, mas eles são de pequenas quantidades, né? Pequenas quantidades que existem lá nessa região. Vamos falar agora sobre relevo e hidrografia também dessa região. Relevo e hidrografia. Os rios volumosos que percorrem por relevos de planalto favorecem a geração de energia elétrica, como nós estamos vendo aqui a usina de Furnas, instalada, né, no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista da Glória, em Minas Gerais, né, formada pelo Rio Grande, a usina hidrelétrica de Furnas. Então, esses rios de planalto favorecem muito, que a gente já até estudou isso, favorecem muito o surgimento, a produção de quê? Das hidrelétricas, né, para produzir energia através da água, da queda d'água, certo? Bom, por isso, em muitos rios como Tietê, Paranapanema, São Francisco, principalmente São Francisco, né, que a gente vai abordar sobre ele daqui a pouco, Grande e Paranaíba, foram construídas usinas hidrelétricas, né, que fornecem energia para os estados do Sudeste e para outras regiões do país. Ou seja, é uma grande produtora também de energia, né, por favorecer os rios de planalto, né, favorecerem a produção de quê? Das usinas hidrelétricas. Os rios de planaltos, né, são aqueles rios formados em lugares altos, onde tem bastante queda d'água. E essas quedas d'água podem ser utilizadas, né, para produzirem energia nas usinas hidrelétricas. Falando do Rio São Francisco, o Rio São Francisco ele é o maior rio do Brasil em território brasileiro, tá? Do mundo é o Rio Amazonas, a gente viu isso aí, mas de território brasileiro o maior é o Rio São Francisco. Ele vai da região sudeste, passa por alguns estados da região sudeste e vai atravessando a região nordeste. É tanto que a transposição das águas do Rio São Francisco já chegaram por aqui, né? Em Pernambuco, aqui no Ceará, em Paraíba. Para quê? Essas águas que eram jogadas no mar agora estão sendo aproveitadas nessas regiões mais secas do nosso país. Ainda bem que fizeram algo de positivo. Só não sei se realmente essas águas vai realmente beneficiar as pessoas mais carentes pela falta d'água ou se vai beneficiar realmente os agricultores, né? População da região sudeste. Entre as regiões brasileiras, a região sudeste é a que apresenta a maior quantidade de habitantes. Eu havia falado isso anteriormente. São aproximadamente, pessoal, 88 milhões de pessoas, o que corresponde a 42% da população brasileira. Ou seja, quase a metade da população brasileira, está concentrada na região sudeste, principalmente em São Paulo, como já havia dito para vocês. A região possui também a maior proporção de habitantes vivendo em uma área urbana, que seria as capitais. De cada 100 pessoas, 93 moram nas cidades. Olha só a quantidade, ou seja, esvaziando mais a parte interiorana, né, que agora serve para grandes produções agrícolas e também, claro, de gados. O êxodo rural, o crescimento natural da população e a chegada de migrantes estão entre os principais motivos do intenso aumento da população e o crescimento desordenado das maiorias das cidades do Sudeste. Vamos ver aqui o gráfico a seguir, certo? A gente vai estudar ele aqui, certo? E ver a redução da população rural e o crescimento da população urbana da região Sudeste ao longo do tempo.
dê uma observada bem legal, tá? Olha aqui em 1940, tá? Aqui seria uma proporção sudeste, olha assim, ó, proporção em milhões, tá? Na região sudeste nós tínhamos mais ou menos 11 milhões de pessoas, né? Na parte rural, azul é rural e laranja do campo. E aqui, aliás, perdão, urbano. A proporção era um pouco maior na parte rural, certo? Quando chega em 1950, uma década depois, já quase está igualhando. Olha só, aumenta um pouco a população, mas quase igualhando. Quando chega em 1960, olha aí a diferença, aumenta mais um pouco, porque os migrantes estão indo para lá, outras pessoas das outras regiões também. 1960, aumenta mais um pouco a população rural, mas olha só a urbana, já passa, né? E é para 18. Em 1970, aí meu amigo, vai quase o triplo, olha só. E aí vai diminuindo a população rural, saindo pessoas. E aqui é onde acontece o verdadeiro êxito rural, entre 1970 e 1980, onde 9 milhões de pessoas permanecem no campo, certo? E 44 milhões nas cidades principais. E aí a tendência é o quê? Diminuir, como vocês estão observando, diminuir a população do campo e aumentando a população urbana nas grandes cidades. Essa migração populacional do campo para a cidade, observado no gráfico acima, claro, ocorreu em grandes proporções na região sudeste, mas não foi só na região sudeste não. Em grandes proporções foi lá, mas na maioria das cidades brasileiras, esse movimento da população do campo para os centros urbanos foi impulsionado pela redução de oportunidade de trabalho e de renda no espaço rural, que foi diminuindo cada vez mais. Muitas pessoas também foram atraídas para as cidades por causa da possibilidade de trabalho nas indústrias, no comércio e em prestações de serviço, assim como pelo acesso à saúde, à educação e também o lazer. Tudo isso ocasionou o quê? Ocasionou essa saída da população do campo para as cidades mais desenvolvidas, ou seja, a zona urbana. Atividades econômicas na região sudeste. A região sudeste destaca-se nas atividades industrial. Claro, todo mundo sabe disso e a gente já tinha ouvido falar sobre isso aí, né? Muitas indústrias, muitas fábricas, tudo, uma boa parte da produção das coisas que consumimos são produzidas lá na região sudeste, né? Nela estão concentrados diferentes tipos de indústrias, como as indústrias alimentícias, têxteis, automobilística, principalmente essa aí, mecânica, petroquímica, aeroespacial, siderúrgicas, grandiosas siderúrgicas também, né, que a produção de ferro e etc e tal, também surge lá, entre outras, muitas indústrias. Como eu disse anteriormente, é a cidade, é o estado das oportunidades de emprego, né? Mas lá também tem muito desempregado, tá, pessoal? Porque muita gente pra lá superlota as cidades, superlota tudo, né? E aí começa a ter também desemprego, bastante desemprego, né? Apesar das oportunidades serem grandes. A atividade industrial favoreceu a ampliação da rede de transporte na região, que conta com importantes rodovias, portos e aeroportos, facilitando a ligação entre as regiões do Brasil e do mundo. Isso é muito interessante. A atividade agropecuária é bastante diversificada também e apresentam grandes produtividades na região. A região destaca-se por ser a maior produtora do país de café, laranja, cana-de-açúcar, que geralmente no começo da colonização se concentrava mais na região nordeste, né? Mas a região sudeste abarcou isso aí junto com o café, né? Batata, entre outros produtos. A criação de gado bovino e de corte e leiteiro também tem grande participação na produção nacional. Como eu disse, é uma região bem desenvolvida, né? A região ainda se destaca pela intensa extração de minérios de ferro, ouro, bauxita e manganês, principalmente no estado de Minas Gerais. Aqui ao lado, né, a gente está vendo aqui, nesse enorme buraco aqui, a extração de minérios, né, numa mineradora lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Além desses fatores, a região sudeste localiza-se importantes universidades, bancos e centros médicos, com hospitais bem equipados e um comércio muito variado. Como eu falei para você, né? É uma cidade que não dorme, né? A cidade que gira em 24 horas, dizem as pessoas que moram por lá, São Paulo.
E isso influencia toda a região, né, na produção de emprego, da economia do Brasil, né, como se fosse o coração pulsativo da economia do Brasil, fosse lá na região sudeste, principalmente em São Paulo. Né, mas os outros estados também não se deixam diminuir para isso. Mas a gente está vendo aqui as produções de minério em Minas Gerais, né, muitas indústrias também e produtoras de filmes e novelas lá no Rio de Janeiro, além, né, também da parte turística que a gente não pode deixar de falar. A produção da agricultura, como a gente falou aqui, de vários produtos, da pecuária como gado e etc. Né? Com essa imagem do mapa da região sudeste, a gente encerra nossa aula de hoje e até a próxima falando sobre a região sul. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.